Hoje nós conheceremos a história de Raquel Negrelli, docente do Departamento de Botânica, que desenvolve um trabalho sobre catástrofes naturais na ONU. Além dessa incrível experiência, ela nos revelará detalhes de sua trajetória de mais de 20 anos de UFPR. Não perca, porque o perfil está só começando. Em relação à minha formação acadêmica, né, eu optei pela biologia, na realidade como uma segunda opção, né? Eu gostaria de ter feito medicina naquela época e fiz biologia para não ficar sem fazer nada, mas me encantei pela biologia e acabei ficando. Logo que eu me formei em biologia, eu engravidei da minha primeira filha e logo em seguida, um ano depois, estava grávida do meu segundo filho. E por conta disso, eu tive um lapso de 5 anos, onde eu investi na educação dos meus filhos e não dei sequência à minha formação acadêmica. Então, logo eles se tornaram independentes, eu voltei a estudar, fiz o mestrado aqui na Universidade Federal, eu tinha feito a biologia na PUC, fiz o mestrado na Federal em Botânica, e de lá para cá não parei mais, né? Investi depois no doutorado na área de ecologia em São Carlos, em São Paulo, e culminei, né, com o meu pós-doutorado que eu fiz no Canadá. Eu entrei na universidade em 1990, justamente no mesmo ano que eu entrei no doutorado. E quando eu entrei na universidade surgiu a oportunidade de eu entrar num grupo que formava o Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente e Desenvolvimento, onde o foco era justamente, né, o olhar, a abordagem interdisciplinar nas questões ambientais. Na minha tese de doutorado, eu já foquei então na ecologia do meio ambiente, buscando também uma discussão mais interdisciplinar, e isso se consolidou ao longo do caminho quando nós começamos a coordenar um laboratório de ecologia dentro daqui do setor vinculado ao Departamento de Botânica, com ecologia aplicada, né? Então esse laboratório, que é o Laboratório OICOS, que eu coordeno, ele está centrado na abordagem interdisciplinar das questões ambientais, voltadas a gerar subsídios para desenvolvimento sustentável. O foco nosso hoje prioritário é o desenvolvimento rural e geração de subsídios para alternativas de renda para pequenos agricultores. Nesse trabalho que a gente foca no desenvolvimento rural, a nossa prioridade é justamente o que a gente chama de comunidades esquecidas, né? Então aqui no litoral do Paraná nós temos um contraste muito grande entre um litoral que é visto e entendido como uma unidade turística de verão, que tem um fluxo de pessoas de mais, né, de 3 milhões de pessoas que vão para lá e tem uma abordagem de litoral, e o litoral do dia a dia, que ele é formado por pequenas comunidades no interior das baías, no interior ali do litoral, que são agricultores de subsistência, que na maior parte das vezes estão restritos no seu desenvolvimento em função de estarem inseridos em unidades de conservação com várias restrições ambientais. As práticas usuais deles de agricultura não são aceitas, mas eles não têm alternativas que sejam sustentáveis e que sejam justificadas, né, como sustentáveis para os órgãos ambientais, em função de que não existe muito conhecimento atrelado a espécies nativas, espécies que eles usualmente utilizam. Então, o que nós fazemos ali no laboratório? Dentro dessa abordagem interdisciplinar, a gente tenta gerar subsídios ecológicos para que o uso extrativista dessas espécies seja sustentável, né? Entendimento das dinâmicas de reposição desses recursos, né? de como elas respondem ao processo extrativista, ao mesmo tempo que nós temos todo um componente da agronomia que tenta gerar subsídios para que essas espécies sejam cultivadas. Então, o que a gente tem hoje é uma dissociação da realidade com as políticas públicas e com o conhecimento acadêmico, o que a gente tenta integrar essas coisas, né? Então, nós trabalhamos em colaboração estreita com o IAP, em colaboração estreita com a Secretaria de Agricultura, com as prefeituras municipais e junto como atores também de pesquisa com as comunidades onde a gente se insere. Então, como eu sou
muito curiosa e gosto de desafios, né? Dentro da minha vida acadêmica, surgiram algumas oportunidades que me levaram a atuar fora da universidade. E dentro dessas oportunidades, uma que eu gosto muito, né, é a de atuar na linha de coordenação e avaliação da resposta a desastre. Esse grupo ele está consolidado, eu já participo há 14 anos desse grupo que se chama UNDAC, né, United Nations Disaster Assessment and Coordination. Eu já tenho, né, uma experiência de mais de 20 missões internacionais, onde esse grupo especializado, nós não fazemos o resgate de ninguém, não é uma ação, né, como de um grupo de busca e resgate, mas é uma ação de administração e validação das necessidades e de entrega, né, por vias adequadas da resposta que vem do universo internacional para o atendimento daquele desastre. Então, hoje eu sou a única brasileira que faz parte desse grupo. Hoje também faço parte do componente de capacitação dentro dos novos integrantes. Cerca de 160 pessoas no mundo fazem parte desse grupo. E continuamente, como as pessoas se aposentam, né, mudam de trabalho, então a gente tem que continuamente estar capacitando novos integrantes e recapacitando e atualizando as pessoas que se mantêm no grupo. Então eu participo hoje desse componente de capacitação. A universidade normalmente tem me disponibilizado e eu procuro, né, nos momentos que não tenho aula, também me disponibilizar. Agora existe um chamamento internacional para participar da resposta do Ebola. Em função das minhas, né, funções aqui na universidade, infelizmente não pude atender nenhum desses dois chamados. Também está ativo um chamado para o Iraque, onde está a principal emergência lá é a questão da guerra, né, do afluxo de pessoas que estão fugindo, são os que saem das áreas de conflito. Então são bem diversos os eventos que a gente participa, mas com treinamento dessa central que é de administração dessa resposta internacional. Então, o que chama atenção nessa questão dos desastres é o fato de que um desastre só é desastre se ele acontece numa área que está ocupada por pessoas. Um deslizamento, se ele acontecer numa área que não tem ninguém, ele é um evento. Mas, como as pessoas, em função de vários fatores socioeconômicos, de planejamento urbano mal feito, elas ocupam áreas de risco, áreas que estão sujeitas a deslizamento, a inundação, ocorre o desastre. Então, se houvesse um planejamento de ocupação urbana adequado, se as pessoas não ocupassem ou evitassem ocupar áreas de risco, diminuiria muito a ocorrência do desastre. Mas como existe esse componente, né, obviamente ocorre o desastre. Então existem situações que a gente não tem como prever o que vai acontecer. Por exemplo, áreas que são sujeitas a terremoto, né? E muitas dessas áreas são densamente povoadas, como é o caso de Los Angeles, como é o caso do Japão. Então ali é complicado você trabalhar com a parte de planejamento, porque também não sabe aonde vai acontecer o terremoto. Mas inundações e deslizamentos são basicamente, né, desastres resultado de mau planejamento de ocupação urbana. E isso a gente poderia diminuir muito a incidência desses eventos se houvesse essa conscientização, mais que tudo política, né, de ocupação e de reocupação de áreas com risco menor. Toda essa experiência que a gente adquire externamente na universidade, quer dizer, ela enriquece muito a minha pessoa. Ela é uma experiência que, para qualquer profissional, ela é muito válida. Mas ela não é só válida individualmente, mas ela acaba sendo válida em termos coletivos. Por quê? Porque eu trago também essa informação para a sala de aula, eu aplico essa informação, eu replico essa informação, né? Metodologias que a gente está usando, as mais modernas metodologias de avaliação, por exemplo, de impacto ambiental, eu trago para a sala de aula, eu aplico com meus alunos, eu dou para eles esses instrumentos. A gente discute todas essas questões que normalmente, se eu ficasse restrita para o meio acadêmico, eu não teria, né, essa bagagem para passar para eles. Então eu me considero uma pessoa privilegiada por vivenciar experiências, né,
fora do ambiente acadêmico e levando a experiência acadêmica para esses segmentos que normalmente, né, não recebem essa colaboração e trazendo todo esse aprendizado externo também para o ambiente acadêmico. Então essa troca para mim é muito valiosa e acredito que também, né, tenha bastante valor no trabalho que eu faço de formação de profissionais. Talvez o que eu poderia enfatizar em termos das questões familiares é que eu vejo assim que existe muita restrição para que a mulher atue profissionalmente, né? E principalmente mais por mitos. É difícil? Claro que é difícil, né? Não posso dizer que é fácil. Eu criei 4 filhos e paralelamente trabalho e tenho uma atuação profissional. E me considero exitosa nos 2 lados. Eu sou satisfeita com a minha profissão, sou satisfeita com o resultado que a minha vida profissional trouxe para mim e sou super satisfeita e feliz em função dos resultados que eu consegui na minha família, né? Os meus 4 filhos, eu tenho hoje uma netinha e considero que meus filhos também têm uma visão mais ampla em função da vivência, toda essa vivência profissional que eu tive. E aí eu acho que é bastante assim, positivo, né? Então eu, se puder dar um recado para as mulheres, é que vão em frente, sigam as suas carreiras, né? Que isso não vai ser um impedimento de ter uma família produtiva e feliz lá na frente. Esse medo a gente não deve ter, a gente tem que encarar de frente e realmente o que o mundo espera é que a gente seja multitarefa e a gente mostre que dá conta do recado. Quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho? Acesse o Facebook da SPEC e fique por dentro das novidades do setor de ciências biológicas.